A paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco para sempre. É uma imensa alegria neste dia poder estar convosco para comentar sobre a lição de adultos da EBD. É a lição de número 4, que traz como assunto a iluminação espiritual do crente. Tendo como texto áureo o nosso texto de ouro, Efésios capítulo 1 e versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo como verdade prática a vocação do crente, inclui a herança e da preciosa riqueza conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Antes de dar sequência ao estudo, eu convido vocês para fazermos uma oração e pedirmos a bênção de Deus sobre as nossas vidas neste dia. Senhor Jesus, ao teu nome, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração. O Senhor é Deus grande, todo-poderoso, em quem cremos, para quem vivemos, a quem amamos de coração. Senhor, abençoa nossa mente, abençoa nosso coração, abençoa os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, para que possam compreender a tua palavra. Senhor, ilumina nossa mente, para entendermos teus mistérios, para recebermos de Deus a bênção através da revelação daquilo que Deus tem preparado para nós. Senhor, ouve-nos, atende-nos e abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Antes de seguir com o comentário da lição, quero me apresentar a vocês. Sou o pastor Teodoro Dias dos Anjos, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barcarena sede, onde temos como pastor presidente reverendo Orivaldo Moraes Ribeiro, e exerço atualmente o cargo de coordenador de atendimento pastoral e administrativo da nossa igreja, e também sou professor de Ciências Teológicas da nossa Escola Teológica das Assembleias de Deus no Estado do Pará, a ETADEPA, que é vinculada à COMEADEPA, nossa Convenção de Ministros e Igrejas, Assembleia de Deus no Estado do Pará, presidida pelo reverendo pastor Gilberto Marques de Souza. E aqui em Barcarena, nosso núcleo da ETADEPA, temos como integrantes na administração da escola presbítero Marinaldo Moraes e presbítero Daniel Maia, que também, presbítero Daniel Maia, nosso líder geral da EBD neste campo, homem que Deus tem usado para a direção dessa obra. Então, vamos aproveitar o tempo que temos para observarmos alguns pontos interessantes de destaque nesta lição, que na sua leitura bíblica em classe, a leitura está em Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Eu vou destacar apenas o versículo 18,
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança de sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. Como objetivos específicos desta lição, nós temos 3 pontos aqui a destacar: a vocação e as riquezas da glória, inclusas na herança divina. 2, salientar a grandiosidade do poder que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. A lição tem 3 tópicos em destaque. Tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Subdividido em tópico 1, ação de graças e intercessão. Subtópico 2, a esperança da vocação. E subtópico 3, as riquezas da glória da sua herança. O tópico 2, a sobre excelente grandeza e força do poder divino. Subtópico 1, a sobre excelente grandeza do seu poder. Subtópico 2, a herança do poder divino. Nós temos o 3º tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Subtópico 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Subtópico 2, Cristo é elevado à direita de Deus. E subtópico 3, Cristo é exaltado sobremaneira. Então vamos aqui, já entrando no primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. A introdução, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro subtópico, a ação de graça e intercessão. O apóstolo, pelo texto bíblico, observamos que ele, o apóstolo, de joelhos, ora ao Senhor. Primeiro em ação de graças. E depois faz uma oração intercessora. São 2 coisas interessantes. Por quê? Quando nós oramos, primeiro nós agradecemos. É o que está dito aqui na lição. Ação de graças. É o agradecimento que fazemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Nunca devemos começar uma oração com muitos pedidos, como alguns fazem. Há um jornal de pedidos. Esquecem de agradecer, esquecem de louvar, esquecem de adorar. A oração ensinada por Jesus leva esses princípios. Primeiro, agradecer por tudo que Deus tem feito. É o que está dito aqui, ação de graças. E depois a oração sacerdotal, que é a oração intercessora. É quando nós oramos pelos outros. Na verdade, o sacerdote não se preocupava muito em orar por ele mesmo. Tem pessoas que, quando ora, não lembra mais de ninguém, só lembra dele, só dele. Pede para ele.
tudo que vem na mente. Mas a oração intercessora, ela é a oração direcionada a outras pessoas. Nós oramos a Deus, mas pedimos por alguém. Deixamos a nossa vida de lado. Determinado dia, uma irmã me diz assim: pastor, quando o senhor orar, não se preocupe com o senhor, ore por nós, ore pela igreja, ore pelas ovelhas. E eu perguntei, irmã, e eu como é que fico nessa história? Ela disse, não se preocupe, porque nós vamos estar orando pelo Senhor, e nós somos muitas pessoas, pastor. Só o nosso círculo de oração no campo são mais de 800 mulheres, e nós oramos pelo Senhor. Então o Senhor ora por nós. Essa é a oração sacerdotal, a oração intercessora, em que nós apresentamos outras pessoas que precisam ser atendidas e abençoadas por Deus. Aqui aparece iluminação, que é o assunto geral desta lição. A iluminação espiritual do crente. Por que iluminação? Porque, tratando de Escrituras Sagradas, o que nós precisamos mesmo é de iluminação. Que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo para nós podermos entender o que está escrito na palavra de Deus. E a revelação, pastor? Existem dois sentidos aqui na palavra revelação. Existe a revelação como dom do Espírito Santo, que é uma forma de um dos dons de saber, que são três, os dons de saber, dons espirituais, dons do Espírito Santo, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. A palavra da ciência, ele é tido por muitos como o dom da revelação. Mas em termos de texto sagrado, de escritura sagrada, não há nada mais para ser revelado. Tudo que Deus queria revelar aos homens, à humanidade, para ser escrito como livro sagrado, já foi. Não tem mais nenhum texto para Deus revelar, alguém dizer para ele, escreve e põe para fazer parte da Bíblia. Não tem mais isso. O que tinha que ser escrito já foi, já está, é isso. Começa no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis e termina em Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Não tem mais nada. Ninguém mais vai receber revelação para escrever textos sagrados. Hoje, o dom de revelação, ele se restringe a revelar determinadas situações interessantes no funcionamento da igreja, nos trabalhos da igreja, mas não para se escrever textos. O que nós precisamos hoje para entender a Bíblia é da iluminação. É o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento, para nós podermos entender a palavra de Deus e saber os significados de cada texto, dos contextos imediatos, dos contextos remotos, buscando contexto histórico, contexto geográfico, contexto cultural, e etc. Tudo que é necessário, segundo a hermenêutica bíblica, para nós podermos compreender cada palavra, cada frase, cada texto, e então esse entendimento que Deus nos dá se chama iluminação. Dentro desse primeiro subtópico, a ação de graças e intercessão, nós encontramos algumas palavras que se relacionam às riquezas espirituais. Nós temos aqui a eleição e predestinação. Repetindo, eleição e predestinação, a filiação
e o dom do Espírito Santo. Eu vou adiantar, dentro desse tópico, algumas coisas sobre essas palavras, embora lá na frente nós tenhamos alguns subtópicos relacionados a essas palavras citadas aqui pelo comentarista da lição, mas quando chegarmos lá, nós vamos passar até para podermos ganhar um pouco de tempo. Então eu observo com vocês aqui as primeiras palavras, eleição e predestinação. Esse foi assunto da lição número 3 que estudamos no domingo passado. A eleição, só lembrando, o que é a eleição? É a escolha, é a chamada. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Fomos chamados antes da fundação do mundo. Não só aqueles que já são salvos ou que fazem parte da igreja, mas quando foi feita a escolha por Deus, foi feita a eleição, a chamada, Deus não escolheu determinadas pessoas para essa chamada. Ele chamou a humanidade de uma forma geral. Mas há um condicionamento para isso. Para se concluir essa eleição, há necessidade da pessoa humana aceitar Jesus como Salvador. Ao aceitar Jesus, nós então fizemos a nossa parte. O homem está fazendo sua parte, a mulher está fazendo sua parte na eleição. Nós fomos chamados, nós somos eleitos, mas para que isso realmente se torne verdadeiro no sentido de aprovação de Deus, precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ao aceitar Jesus, então a nossa eleição está concluída. Aí é ser fiel ao Senhor até o fim e herdarmos a salvação, a vida eterna. Essa é a eleição. Não quer dizer que Deus, ao eleger, ele elegeu uma parte da humanidade para ir para o céu, outra parte para ir para o inferno. Deus jamais faria isso. Deus chamou todos para a salvação, mas deixou a nossa parte para ser feita, que é aceitar Jesus como Salvador. É a nossa escolha. É aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, que Deus deu ao homem para escolher céu ou inferno. A porta para o céu é Jesus. O caminho para o céu é Jesus. Se não aceitar Jesus, só tem um outro lugar que a pessoa vai herdar, que é o lago de fogo, a separação eterna de Deus. A predestinação aparece novamente aqui. Predestinação quer dizer o quê? Que Deus já sabe o nosso destino antes que isso aconteça. É a predestinação. Antes do final de todas as coisas, Deus já sabe o nosso destino, porque Deus é presciente. Ele sabe toda a ciência antes que aconteça. A ciência precisa de fatos para comprovação, mas antes que os fatos surjam, Deus já sabe o destino de cada pessoa. Mas Deus não interfere. Deus não é um ditador. Deus deu liberdade, escolha a nós. Deus deixou as coisas acontecerem. Deus não interfere em nada. A escolha é nossa. Ele já deu o meio para a salvação, embora ele saiba o futuro de todos nós. Aparece também aqui a palavra filiação e depois o dom do Espírito Santo. Filiação. Quando Jesus veio, ele veio para o que era seu. Evangelho de João, capítulo 1, lá no 13, você vai encontrar que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Quem eram os seus? Os filhos biológicos de Deus, os judeus, os israelitas. Eles não receberam Jesus, rejeitaram, condenaram Jesus à morte, entregaram Jesus ao poder romano para que ele fosse julgado e condenado, e foi.
condenado à morte de cruz. Agora, observem, quando Jesus é rejeitado, ele então busca novos filhos para Deus. E eu ilustro isso aqui, a filiação, como aquele pai que tem 2 filhos. Um dia, ele vai ter que dividir sua herança com os 2, seus bens com os 2. Mas ele saiu para dar uma volta à praça e encontrou um menino de rua, nem sabe quem é o pai ou a mãe. E aquele homem gostou daquela criança. E, chegando com a esposa, fala da criança, vão a um conselho tutelar, ao juizado da infância e da juventude, leva aquela criança, conseguem fazer uma documentação legal, e aquele casal adota aquela criança como filho. Agora ele é documentado, filho adotivo, faz parte da família, é mais um filho. O casal tem 2 filhos biológicos, ele ia dividir a herança por 2, mas agora ele adotou um menino de rua, que agora se tornou filho, e se ele precisar, amanhã, depois, dividir a herança, ele já não vai dividir por 2, vai dividir por 3, porque agora ele tem um filho adotivo, que tem os mesmos direitos legais dos filhos biológicos. Quem são os filhos biológicos? Os israelitas, os judeus. E nós, gentios, porque a igreja ela é formada por uma porcentagem muito alta, mais de 90% de gentios. Por isso ela é chamada muitas vezes de igreja dos gentios, embora tenha alguns judeus no meio dessa comunidade cristã, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós éramos o que se nós não éramos filhos biológicos? Nós éramos os meninos de rua, sem pai, sem mãe, sem ninguém, sem herança. Mas um dia Jesus nos achou, Jesus nos encontrou, Jesus se compadeceu de nós, ele nos amou do profundo do seu coração, do profundo do seu ser, e ele resolveu nos adotar. E nós fomos documentados legalmente. Quando aconteceu isso? No dia em que nós chegamos até diante do altar, ou de alguém que ministrava, e falamos assim: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Nessa hora nós fomos adotados, saiu a documentação e a partir daí nós somos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora, nós que éramos antes meninos de rua, somos a igreja, somos filhos adotados e somos herdeiros com Cristo. Qual herdeiros com Cristo? Das riquezas celestiais. Hoje nós temos os mesmos direitos legais que têm os filhos biológicos. Israel, hoje nós temos a mesma Bíblia, hoje nós temos o quê? O mesmo Deus Santo e Todo-Poderoso que cuida de nós. Desfrutamos as mesmas bênçãos celestiais, porque Ele nos amou, Ele nos escolheu e Ele nos fez filhos através da adoção. Então, nós somos filhos de Deus, é o que está dizendo aqui, nossa filiação. Aparece também o dom do Espírito Santo. Essa lição, no geral, ela nos fala muito sobre chamada, sobre eleição, sobre escolha. Por que não dizermos sobre salvação? É o centro de tudo isso. E o dom do Espírito Santo, o primeiro dom do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, é o dom da salvação, que todos recebemos. E isso já é um plano, isso já é um projeto. Quando Deus fez o projeto da salvação para nós, não foi nos dias da igreja primitiva. O texto aqui vem nos informar que nós fomos eleitos antes.
antes da fundação do mundo. A nossa eleição foi antes da fundação do mundo. Hoje nós temos o dom do Espírito Santo, dom da salvação, mas também nós temos dons do Espírito, e entre esses eu destaquei ao princípio a palavra da sabedoria, que é uma sabedoria de Deus para nós, sabedoria que nós destacamos em evidência no Antigo Testamento. E Salomão, por exemplo, o grande sábio, rei Salomão, ele tinha o dom da sabedoria para administrar o povo, para entrar e sair, mas também para resolver problemas sociais do povo. Quando surgia um assunto complicado, ele tinha a sabedoria de Deus para resolver. A palavra da ciência, que é revelação, Daniel, por exemplo, tinha revelações de Deus, era evidência do dom do Espírito Santo. E Pedro, o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, primeiro pastor da igreja de Jerusalém, ele tinha o dom da revelação, a palavra da ciência. Caso de Ananias e Safira, que tentaram mentir, ou mentiram ao apóstolo Pedro, e tentaram mentir ao Espírito Santo, mas foram repreendidos com a morte, porque Deus revelou ao pastor que eles estavam mentindo, e pagaram com a vida a mentira que estavam praticando. Então, o dom do Espírito Santo, ele vem até nós como o dom da salvação, que é planejado. Deus não trabalha de improviso, tudo é planejado. E a revelação de coisas nos dias atuais, dentro da própria igreja, Deus revelando aos seus santos para o crescimento cristão e espiritual da igreja. Eu vou finalizar, nosso tempo terminou, eu finalizo a lição. Infelizmente, só foi possível trazer a vocês algumas coisas sobre o tópico número 1, que já é alguma coisa. Se você me entendeu e você compreendeu aquilo que foi ministrado, para mim está ótimo. Alguém me ouviu e aprendeu uma frase nova, alguma coisa nova que faltava na sua mente, para mim já está muito bem, né? Está muito bem encaminhado. Mas finalizando a lição de hoje, a exaltação do Senhor Jesus. É o término da lição. Ele foi exaltado sobremaneira, de forma excelente. Deus o exaltou. Ele morreu e ressuscitou. A ressurreição não é uma coisa qualquer. Foi feita pelo grande poder de Deus. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Existem 3 tipos de ressurreição na Bíblia. Ressurreição de mortos é quando um morto ressuscita fisicamente e volta a morrer de novo. Ressurreição dentre os mortos, como Jesus ressuscitou com aqueles que ressuscitaram com ele no dia da sua ressurreição e formaram as primícias, os primeiros mortos a ressuscitar em corpo glorioso para a eternidade. E a terceira forma de ressurreição, ressurreição dos mortos. A ressurreição dentre os mortos, ela vai concretizar com a ressurreição dos santos para o arrebatamento da igreja e dos mártires da grande tribulação. E a segunda ressurreição, chamada que é a ressurreição dos mortos, vai acontecer lá no trono branco, após o milênio de paz na terra, para o julgamento final. Jesus, ao ressuscitar, 40 dias depois, ele é elevado. A sua exaltação é de forma gloriosa e triunfal. Ele é elevado. O texto diz que ele estava em Betânia, no Monte das Oliveiras, quando despediu dos discípulos e disse: agora todo poder foi me dado no céu e na terra. Agora não tem mais limite. Jesus não tem mais poder como autoridade. Existem 2 tipos: o poder e a autoridade. Poder é total.
Poder é sem limites. A autoridade é delegada. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem limites, mas o poder não tem limite. Jesus recebeu não autoridade, quer dizer poder limitado. Jesus recebeu o poder, todo o poder no céu e na terra. Ele faz o que quer. E diz o texto, e ele despedindo, foi elevado ao céu. Foi elevado. Quer dizer o que é isso? Ali tinha um elevador em cima do Monte das Oliveiras que ligava o monte ao céu. Jesus está conversando e ele de costa entra no elevador. Quando os discípulos olham, ele não está pisando mais no chão. Ele não foi voando. O elevador foi levando eles até ele sumir entre as nuvens. Quando passou a nuvem, o discípulo continuava olhando para o céu, procurando Jesus. E 2 varões apareceram ali vestidos de branco e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que saiu dentre vós, que foi elevado dentre vós, ele está sendo recebido agora, lá no céu, em glória, diante do Pai. O salmista, no Salmo 24, ele retrata esse momento, quando Jesus se aproxima dos portões celestiais. Ele está acompanhado agora por uma comitiva de anjos, e entre eles anjos poderosos de alta hierarquia, e um desses anjos exclama em alta voz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Essa pergunta acontece dentro do céu. Aqui fora, o anjo poderoso diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Lá dentro do céu está uma grande festa, anjos aos milhares vindo de todo o universo para aquele ato. Muitos nem sabiam o que era. O Pai está no trono. E quando ouve o clamor que vem do lado de fora da cidade de Deus: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Um anjo poderoso do lado de dentro pergunta: e quem é esse Rei da Glória? Então, quem está aqui fora diz: é o Senhor dos exércitos, aquele que venceu na terra. Ele está vindo, ele é o Rei da Glória. Meus irmãos e meus amigos, o Senhor Jesus foi exaltado acima de todo poder, de toda potestade, de todos os anjos em suas categorias. Ele é Senhor das nossas vidas, nós o amamos, a igreja o ama, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Senhor, nós pedimos a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos e amigos que nos assistiram nestes minutos. Ó Deus, que o Senhor trabalhe nas suas vidas, que eles possam entender a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Deus, em nome de Jesus. Amém.